O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil. Hoje celebramos os vivos, porque depois daqui é a vida. Aqui é uma passagem, mas aqui é importante, porque é a vida daqui que vai dizer como é que vai ser a vida dali. Se eu viver aqui do jeito que Deus quer, eu vou viver ali do jeito que Deus quer. Se eu viver aqui do jeito que eu quero, eu não vou chegar no céu, né? Então a gente só vai viver essa vida eterna com Deus se a gente procurar a Deus aqui. Por isso que a vida aqui também tem um grande sentido e um significado, né? Certamente, quem não conheceu a Deus ou quem viveu uma vida toda desregrada, se antes de morrer pedir perdão, vai para o purgatório e depois para o céu. Mas se não pedir perdão, ninguém entra no céu se não pedir perdão.
E se tiver alguma coisa para pagar, vai pagar no purgatório. Essa lei é para todo mundo. Para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para vocês. Primeiro o Papa vai ser julgado, depois os bispos, depois os padres, depois vocês. Ninguém escapa dessa lei. Quem tiver alguma coisa para pagar, vai pagar no purgatório. Quem não tiver, vai direto para o céu. E quem não pedir perdão, aí não conhecerá a Deus, não verá a Deus. A desgraça mesmo, a morte só existe para quem for para o inferno. Porque para o purgatório e para o céu não tem morte, é vida. Agora, quem for para o inferno, aí pode chorar, porque aí é morte mesmo. E é tão sério a coisa, né? Que se alguém que a gente conhece, nossa família, um amigo, não sei, se for para o inferno, você nunca mais vai ver. Nunca mais. Pode esquecer. Mas nós, todos que fomos para o céu ou para o purgatório, esperamos, né? Todo mundo vai se ver no céu e no purgatório, né? Até porque vai para o purgatório é para o céu. Mas se for alguém para o inferno, e nós formos para o purgatório ou para o céu, nunca mais a gente vê. Por isso que temos que rezar. O dia de hoje é para rezar, né? Para que ninguém vá para o inferno. Mas pode ir, né? Bom, o evangelho de hoje é de Jesus Cristo, segundo Mateus 25, 31 a 46. Né? Jesus está contando uma parábola, uma história. É bom a gente entender o significado. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Disse Jesus a seus discípulos, ele está falando com os discípulos. Hoje, os discípulos de Jesus somos nós. Todos aqueles que querem seguir Jesus é discípulo de Jesus. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, o Filho do Homem é Ele. Daniel 7, 8, 9, 10, 13, 14. E é uma figura escatológica. O que é a palavra escatológico? Escatom quer dizer últimos dias. Então ele está falando, é do grego, ele está falando das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Quando ele voltar e julgar todo mundo. Então, esse evangelho é de julgamento. Jesus vai voltar um dia e vai julgar todos nós. E eu, cada um de nós, mesmo que a gente não esteja no final dos tempos, vivo, no dia que a gente morrer, vai ser julgado também. Então, desse julgamento, todos nós vamos passar. Esse aqui que ele está falando é no final dos tempos, quando ele voltar. Mas no dia que eu morrer, se for hoje, pronto, vou ser julgado hoje. Meu julgamento vai ser hoje, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, nos últimos tempos, acompanhado de todos os anjos, Jesus vai descer do céu com todos os anjos, todo mundo vai ver na glória, né? Então se assentará em trono, seu trono glorioso, vai sentar quando ele voltar. O trono para que é? Porque ele é juiz, aqui ele é juiz, ele vai julgar. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele. Todo mundo, mais de 8 bilhões de pessoas. Hoje tem, né? Quando ele voltar, não sei quantos vão ter. Mas está dizendo, todos os povos serão reunidos diante dele. Né? E ele separará uns dos outros. Pronto. Então ele é juiz, ele vai voltar, o juiz e voltar, isso aqui não é parábola não. Parábola é que ele vai contar daqui a pouco. Ele vai sentar, ele vai vir com os anjos, vai sentar no trono. Aí todo mundo da terra diante dele. Ele vai separar. A primeira coisa que ele vai fazer é separar os bons dos maus, os justos dos injustos, os que seguem a lei ou seguiram a lei e os que não seguiram a lei de Deus. Então vai ter uma separação. Ele está dizendo. Os justos ele chama de ovelhas, né? E os injustos de cabrito. Aqui começa a parábola, mas tem um significado. Ele separará uns dos outros, assim como o pastor, ele é o bom pastor, está em João 10, separa as ovelhas dos cabritos. Então vai separar as ovelhas do lado direito e os cabritos do lado esquerdo. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei, esse Filho do Homem é rei, Jesus é rei, dirá os que tiverem à sua direita. Vai falar com as ovelhas primeiro. Todo mundo, ele vai separar. O que é bom fica aqui à direita, o que é ruim fica aqui à esquerda.
O que é da direita é ovelha, o que é à esquerda é cabrito. Aí ele vai dizer para o da direita, as ovelhas: vinde benditos de meu pai. Vai dar uma bênção, chamar de bendito, né? Baru Abi, Baru Avi, bendito de meu pai. Recebei como herança o reino eterno. Os da direita vão para o céu, vão receber o reino eterno, que meu pai vos preparou. E esse reino foi preparado para nós pelo Pai, mas para quem seguiu a lei foi justo. Desde a criação do mundo, desde quando Deus criou o mundo, Ele preparou o reino de Deus para nós que seguimos a Ele, se nós estamos seguindo, né? Aí Ele vai dizer por quê que nós vamos entrar no céu e qual é o modo da gente entrar no céu. Ele vai ensinar como é que eu entro no céu. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Pronto, aqui já explica tudo. Você quer ir para o céu? Vocês querem ir para o céu? Eu sou surdo dos dois ouvidos, eu estou escutando pelo nariz, aí como está coberto eu não escuto nada. Quer ir para o céu? Agora foi. Faz isso que ele está dizendo. Tiver alguém com fome, dê de comer. Está alguém com sede, dê de beber. Mas água, não vai dar ipioca não, né? Era estrangeiro, acolha. Estava nu, vista. Estava doente, cuide. Estava na prisão, visite. Ainda tem tempo de fazer. Ele está dizendo que é isso que vai levar para o céu, ou seja, a caridade, né? Quando ele disse isso, as ovelhas, os justos, perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E Jesus vai dizer, olha que coisa que ele vai dizer: uma pessoa com fome é Ele. Uma pessoa com sede é Ele, uma pessoa na prisão é Ele. Mas Jesus nunca matou ninguém. Ele está dizendo, uma pessoa na prisão é Ele, uma pessoa doente é Ele, uma pessoa que está morrendo é Ele, uma pessoa é Ele, que está nu é Ele. Quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizeste. Então ele é o preso, ele é o doente, ele é o nu, ele é o estrangeiro, ele que está com fome e ele que está com sede. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, é a Jesus que está fazendo. Por isso que vai para o céu. Está bem claro que não tem nem o que, né, que acrescentar. Depois o rei agora vai falar com os cabritos. Não é vocês não, viu? É porque está à minha esquerda, viu? Estou chamando vocês de cabrito não, viu? Mas vai falar para os cabritos, dos ruins, né? Afastai-vos de mim, malditos. A um ele abençoou, a outro chamou de maldito. Deus nunca chamou isso. O homem não está escutando não. Será que eu estou inventando? Ele amaldiçoou. Quem? Quem não vive assim, né? Malditos, ide para o fogo eterno, o inferno. É Deus que está dizendo. Preparado para o diabo e para seus anjos. O diabo também tem anjo, viu? De chifre ou não sei, nunca vi, né? Nem quero ver, mas tem os anjos dele. E por que os cabritos vão para o inferno? Porque eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não foste me visitar. Então a gente não fazer isso leva a gente para o inferno. É o Evangelho. E aqui minha obrigação é falar do Evangelho. Aí os cabritos vão dizer para Jesus, né? Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente, preso, e não te servimos?
O rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, a uma pessoa qualquer, foi a mim que não o fizeste. E portanto os justos irão para a vida eterna e os cabritos para o inferno. A história é essa. Não vou acrescentar nada porque está bem clara a história, né? Então, o que eu fizer de bom é a Jesus, não é que Jesus matou ninguém, nem roubou, nada. Mas o que eu fizer de bom é a Jesus, de bem uma pessoa, é a Jesus que eu estou fazendo. E outra coisa que ensina, para não julgar ninguém. Eu não vou visitar ninguém na prisão não, que eu quero saber de vagabundo. Pronto. Está preparando o lugar lá embaixo. Né? Ninguém pode julgar. Mesmo que seja vagabundo, que seja ladrão, que seja não sei o quê, fazer o bem. Já está pagando o que fez. É bom que pague mesmo. Não fez? Então pronto, tem que pagar mesmo. E se não pagar aqui, vai pagar depois daqui. Até bom que esteja lá mesmo. Mas não julgar. E fazer o bem. Você não vai julgar, você vai fazer o bem. Aqui nós fomos visitar ali a Itaitinga. Fui eu, a princesa, quem foi mais? Princesa foi outra ministra. Aí fizemos a missa, celebramos a missa. A sala estava cheia de presos. Né? Para quê? Para visitar, para conhecer. Depois eu fui escutar, fui conhecer a história de cada um. Quem queria confessar, atendi a confissão. E não julgar. Né? Ficou entendido ou está difícil? Ficou entendido? Vamos para frente. Então, se você quiser para o céu direitinho, ajude os outros. Não julgue não. Viu? Aí depois tem a leitura do Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, Isaías 25. Aqui vai falar de coisa de alegria. O Senhor dos Exércitos dará nesse monte. Que monte? Jerusalém fica no monte, na montanha. Para todos os povos, falando de Jerusalém, para todos os povos, um banquete de ricas e guaridas, falando de um banquete. Aí quando o bispo esteve aqui, né, fizeram um banquete para ele, né? Ou comida gostosa, viu? Peixe bom, tinha creme de galinha não. Né? O problema é que eu estou de jejum, né? Estou passando aí uma dieta braba, passaram uma dieta braba para mim, mas peixe bom. Viu? Um banquete de ricas iguarias, um banquete. Ele removerá, o Senhor, nesse monte, a ponta da cadeia que ligava todos os povos. Os povos que estavam presos, nós não nascemos para ser escravos de ninguém. Israel ficou escravo, porque pecou. Mas ele vai romper a cadeia dos povos. A teia em que tinha envolvido as nações vai ser tudo tirado. Se tiver alguma teia na sua vida, né, uma corrente, vai ser tudo quebrado. Tem a devoção Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? Tem ou não tem? Pois é, está dizendo isso, vai tirar os nós. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte. Falei no início, não tem mais morte para nós. A morte é essa vida aqui, porque a cada minuto que passa, segundo, nós estamos nos aproximando da morte. Depois daqui é a vida. Né? Com Deus, sem Deus. Agora a vida sem Deus, sim, essa você pode chamar de morte, porque não vai viver mais a Deus. Vai ter coisa ruim lá. Né? O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todos. Ninguém vai chorar no céu. E quem chorar aqui vai se alegrar lá. Acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. Ninguém vai sofrer desonra, nem humilhação, nada. No céu não tem isso não. O Senhor disse, naquele dia se dirá, esse é o nosso Deus, esperamos nele, esperança. Hoje muitos jovens perderam a esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque a vida não é aqui não, é depois daqui. Pá, daqui está tudo errado. Ótimo! Lá não vai ter nada errado, porque a vida não é aqui, é depois daqui. Até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Fé e esperança. Vamos alegrar-nos, exultar por nos ter salvo. Fé, esperança e salvação. É a leitura do Isaías, com banquete, só corra boa. São Francisco
Ele pensava na morte todo dia. Ele chamava a morte de irmã morte. Ele tinha até uma caveira dentro do quarto dele, que ele ficava meditando sobre a morte. Eu vou querer uma caveira também. Se alguém tiver em casa, me traga aí uma caveira. Aqui não é difícil não encontrar, né? Para ficar pensando na morte. Ficar pensando. São Francisco pensava todo dia na morte, né? Que eu estou ficando magro, eu estou ficando uma caveira, é só me ver no espelho. E a segunda leitura, show bom, né? E a segunda leitura, cadê que vocês marcaram aqui? Romanos. Qual é a fita aqui? 10:7:1. É a leitura da carta aos Romanos. Irmãos, Romanos 8:14-23. Irmãos e irmãs, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é primeiro quem foi batizado na Igreja Católica. E antes, era criatura de Deus. Uma criança que não foi batizada não é filho de Deus ainda. E hoje tem a mania, não, deixa o menino crescer, ele vai decidir se quer ser batizado. Pois bem, se você deixar ele crescer, ele não é filho de Deus, até ser batizado. Então, nem todos são filhos de Deus. Todos são criatura de Deus. Deus quis que a gente vivesse, né? Nós somos criatura, mas filho de Deus só quem é batizado. E aqui ele está dizendo que filho de Deus, além de ser batizado, é quem é conduzido pelo Espírito de Deus. Então nós temos que ser conduzidos pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito do mundo, não pela inveja, pela maldade, pela malícia, pelo pecado, pelo adultério, pela fornicação, nada disso. É ser conduzido pelo Espírito de Deus, que é paz, alegria, né? De fato, nós não recebemos o espírito de escravo. Não, eu não sou escravo. Eu não sou escravo de paixão, não tenho que estar pecando. Não tenho que estar pecando, não sou obrigado a pecar. Para recair no medo. Eu não sou escravo de medo. Deus não criou para me ter medo de nada. Deus criou para ter coragem e enfrentar a vida. Se Ele é o dono da vida, eu vou ter medo de quê? Não sei. Sim, vou ter medo de quê? Se morrer aqui, eu vou para o céu. Pronto. Não é o céu que eu quero. Então não me deu um espírito de medo, mas um espírito de filho adotivo. Nós somos filhos, sim, mas nós somos filho adotivo, porque o filho mesmo de Deus é Jesus, que nasceu de Maria. Nós somos adotados por Deus no dia que nós somos batizados, se a gente viver segundo o Espírito, seguindo a lei de Deus. Aí sim, porque se não viver, não adianta nada, não adianta nada ser filho. É um filho que vai para o inferno, se não viver segundo o Espírito. E engraçado também o seguinte, verdadeiro. O Espírito muitas vezes nos conduz ao deserto, porque conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado. Não é que porque eu estou com o Espírito de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho adotivo, que eu não vou ser tentado, não. Você sim, Jesus foi. Agora, não precisa cair. O Pai Nosso eu não peço para tirar a tentação, não, eu peço para não cair. Cair, se eu tiver vida de oração, viver na graça de Deus, não cai não. Cai se não viver. Se na hora se orgulhar, aí cai mesmo. No qual todos nós clamamos, Abá, o Pai. Somos filhos e chamamos Deus de Pai. Como é que se diz Pai na língua de Jesus? Abá. Não é babá não, é Abá. Bora dizer? Abá. Abá. Giovana, como é que diz? Viu? Abá. Quer dizer pai, e é pai com intimidade, né? Tipo assim, um paizinho, né? Paizinho. Os baianos gostam de dizer, né? Paizinho, né? Pois é tipo um paizinho, Abá, né? O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque é o Espírito que testemunha em mim. Sou não, é o Espírito que reza em mim, que ora em mim, que testemunha em mim que eu sou filho de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. E a nossa herança o que é? O céu, a ressurreição.
A herança que nós temos é a ressurreição, meu povo, não é coisa da terra, não. Tudo bem, a gente pede também. Não peça riqueza, não, que a riqueza não leva ninguém para o céu, não. O pessoal apegado à riqueza não vai para o céu, não. A riqueza que nós temos é para distribuir, como nosso Senhor disse no Evangelho. É muito mais difícil um caba que tem riqueza entrar no céu do que um que não tem. Temos que pedir ao céu. A herança eterna é o céu, né? Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros. Porque então somos co-herdeiros, porque o herdeiro mesmo é de Cristo. Nós somos filho adotivo e co-herdeiro. Nós entramos na herança por causa de Cristo. Se realmente, olha o que ele vai dizer, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se realmente sofremos com Ele. Então, a porta de entrada no céu também é o sofrimento, a porta é estreita. O sofrimento, quando vem de Deus, leva para o céu. Tem sofrimento que a gente que vai atrás. Mas o sofrimento, quando vem de Deus, leva para o céu. Uma mãe que sofre por causa do menino, do filho, não sei o quê, reze por ele. Esse sofrimento vai levar para o céu. E reze para o menino se converter. Então tem sofrimento que não depende de nós, que leva a gente para o céu. É para sermos também glorificados. E nós sofremos muitas vezes para ser glorificado com Deus, em Deus, por Deus. E os sofrimentos, ele continua, fala de sofrimento do tempo presente. Esse sofrimento daqui não merece ser comparado, não tem comparação com a glória que vai ser revelada depois. Então todo esse sofrimento, essa angústia, essa tristeza, essa coisa que acontece aqui na nossa vida, não tem comparação com a glória, com a alegria que vem depois, que é o dia que nós celebramos hoje, né? Então é isso, vamos entregar a Deus, né? Peça por uma pessoa, seu ente querido, né, da sua família, uma pessoa que você já faleceu, na verdade está vivo, está vivo, e peça, se estiver no purgatório, que ele vá para o céu, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.